Olá! O grupo composto pelos alunos a Camila, a Giovana, a Stephanie e eu, Hugo, vamos abordar um pouco da obra Eugene McDermott Concert Hall, uma das salas de concerto de maior destaque da região de Dallas, no Texas, que foi inaugurada no final da segunda metade do século XX, no final da década de 80 para início da de 90. E foi criada no conjunto de um centro cultural para atender atividades de diversos eixos que promoviam encontros dos cidadãos daquela cidade, e também para ser a sede da Orquestra Sinfônica de Dallas. E abrangendo seu entorno, o edifício ele apresenta grandes recuos para sua proteção acústica, em que se formam as praças. Além disso, o terreno é rodeado por grandes avenidas, como exemplos a North Pearl Street e a Florida Street. Porém, mesmo sendo vias arteriais, elas não apresentam tráfego muito intenso, o que corrobora para o melhor desempenho acústico da sala de concerto e do melhor aproveitamento para o seu público. E a edificação é localizada em uma região com destaque para ocupações de imóveis que são voltados para a oferta de serviços ou comércios, como exemplos restaurantes, estacionamentos com terrenos enormes e também lojas varejistas que também aproveitam o território para oferecer vagas de estacionamento. E elas são quadras bem definidas e estão a oeste de uma gama de vias principais também, que é a North Central XP, em que são vias que representam o acesso facilitado por meio dos veículos particulares a essa gama de serviços, e especificamente a sala de concerto, em que atrai um nicho de público bem relevante. Agora falando das características internas da sala, o projeto foi pensado de maneira que essa possa ser alterada, podendo assim atender a demanda acústica de espetáculos diferentes, visando diversos repertórios sinfônicos, e mostrando também sua preocupação com outras características, como a questão de sensação espacial do ambiente. A sala possui capacidade de 2.062 pessoas, sendo elas distribuídas em 4 níveis. Possui um formato que mistura 2/3 de caixa de sapato e 1/3 de ferradura, buscando a intimidade entre o apresentador e a plateia. Sua principal característica é a alteração de volume, podendo assim alterar os tempos de reverberação. Para seu isolamento sonoro, foram construídas 39 anticâmeras acústicas, trazendo bloqueios de som em todas as entradas e saídas para a sala. Tendo um volume total de 27.800 metros cúbicos, sua alteração se dá através de câmaras reverberantes de concreto, que estão na parte superior da sala, escondidas atrás de mais de 70 portas, essas também feitas de concreto. Essas portas podem ser abertas e fechadas para conseguir trazer essa alteração de tempos de reverberação. Abertas, elas criam grandes espaços vazios, que geram inúmeras reflexões. Juntas, essas câmeras têm um volume total de 8.500 metros cúbicos, podendo alterar o tempo de reverberação de 1,5 para 4,5 segundos. Outra característica para o controle de reverberações são as 56 cortinas acústicas que a sala possui. Estão localizadas ao fundo e funcionam como uma mobília, amortecendo o som e ecos muito mais rapidamente dentro da sala. São pesadas e densas, o que lhe permite ajudar a diminuir as vibrações sonoras.
Cada detalhe neste projeto foi pensado para atingir a mais alta qualidade acústica. Para isso, se usou elementos especiais que oferecem a capacidade de adaptar o ambiente para melhorar o seu desempenho. Pensando nisso, foi suspenso por cima do palco um sistema de teto móvel que pesa mais de 42 toneladas, que é feito de madeira laminada, colocadas em conjunto e unidas a uma armação de aço. Essa estrutura pode ser levantada, abaixada ou inclinada para refletir o som para toda a sala. A altura em que o teto é colocado depende de vários fatores, sendo esses a instrumentação, o estilo de música e até o tamanho da orquestra, como nós podemos ver nessas duas imagens que representam o teto móvel. A primeira imagem, um zoom do teto móvel, né? E a segunda imagem, o teto móvel e a orquestra embaixo. Assim como os patamares móveis do palco, o teto móvel ajuda os músicos a se escutarem. Então é um trabalho conjunto, né? Com os patamares e esse teto. Para aumentar as reflexões laterais e a sensação de envolvimento e espacialidade, a plateia central foi envolvida por um balcão terraço. A gente consegue ver essa relação. Ali embaixo, o balcão que envolve a plateia, a orquestra, o teto móvel e os patamares móveis que existem aonde fica o coral. Os materiais utilizados na Eugene McDermott foram acusticamente pensados para contribuir com a intenção sonora do projeto e para acentuar o seu desempenho acústico. Para que as reflexões fossem feitas na maior variedade de frequências sonoras, materiais maciços foram utilizados, como os painéis em madeira de cerejeira nas paredes da sala, que foram unidos diretamente na parede de concreto, a fim de evitar um espaço entre as duas partes. Esse fato ameniza a absorção dos sons de baixa frequência. Além das espessas cortinas, posicionadas para controlar a reverberação do som dentro da sala, a absorção também foi pensada no planejamento dos assentos. O tecido utilizado neles é o tecido mohair. Esse tecido é conhecido por ser um excelente isolante acústico, por absorver o som, além do público, que é um outro fator de absorção do som considerado em projetos de salas de concerto como essa. Foram dimensionados também elementos pensados para a difusão do som dentro da sala, como pilastras, nichos e estátuas dentro do ambiente da sala. Todos os aspectos discutidos fazem com que a sala de concertos Eugene McDermott tenha um desempenho acústico muito bem planejado. Primeiramente, com a câmara de reverberação e as cortinas de absorção, que possibilitam a mudança de tempo ativo do som durante os concertos, fazendo com que esse se adapte a diferentes estilos de concerto. Depois, com o planejamento dos balcões e seus materiais maciços, posicionados estrategicamente para a reflexão desse som que chega aos ouvintes. Também o teto móvel e o palco, que promovem a reflexão do som para a própria orquestra e coral, auxiliando no desempenho e controle da música durante os eventos. Por fim, o próprio dimensionamento da sala, dentro do projeto do Centro Cultural, atua como um isolante acústico de ruídos que possam vir a interferir nos concertos. Quando considerados os valores dos parâmetros recomendados por Meta, temos algumas instabilidades no desempenho das salas de concertos.
o tempo de reverberação recomendado pela meta é de 1,8 a 2 segundos. Considerando que o tempo de reverberação da sala estudada varia muito de acordo com suas ferramentas de controle acústico, entre 1,5 e 4,5 segundos, esse desempenho pode variar de acordo com o evento em progresso e quais dessas ferramentas estão sendo utilizadas para o controle. O parâmetro voltado à clareza fica dentro do recomendado, sendo de 0,1 dB dentro de uma recomendação de -4 a 1. Pode-se apontar que o comprimento da sala é possivelmente prejudicial aos ouvintes do fundo da plateia, considerando que o valor recomendado máximo de distância entre o palco e o ouvinte seria de 30 metros. Na sala em questão, essa distância é de 40 metros. Mas essas ferramentas de controle podem auxiliar no processo de reflexão do som a esses ouvintes da plateia. A sala segue sendo utilizada em diversos eventos dentro do Centro Cultural pela Orquestra Sinfônica de Dallas, fazendo mais de 180 apresentações durante o ano.